aparecendo devido a problemas na minha webcam. Bom dia, agora vamos fazer uma revisão sobre os capítulos 1 e 2. No capítulo 1, nós tivemos até o título Os seres vivos e a obtenção de alimentos. Na aula de hoje nós vamos relembrar os tópicos cadeia alimentar, classificando os consumidores, várias cadeias formam a teia, energia, os seres humanos e as cadeias alimentares. No capítulo 2, nós vimos a relação entre os seres vivos e o ambiente, onde moram e o que fazem, os seres vivos e suas relações, e as relações harmônicas e desarmônicas. Primeiro, nós vamos compreender aqui o que é cadeia alimentar. Os seres vivos, ao interagirem de acordo com as relações alimentares, formam a cadeia alimentar. Bom, na primeira imagem aqui, nós temos um produtor, que ele é uma planta. Pode ser tanto uma planta, se for no ambiente terrestre ou no ambiente aquático, pode ser uma alga. Os produtores, eles são seres autótrofos. O que é um ser autótrofo? São seres capazes de produzir seu próprio alimento através do processo de fotossíntese. Ou seja, a planta ela não vai precisar de um outro ser vivo para obter energia, alimento. Na imagem, depois dessa planta aí, dessa árvore, nós temos um catuti, que ele é tipo um porco selvagem. Ele vai se alimentar dessa planta aí, então ele vai ser chamado de consumidor primário. Ou seja, ele é um herbívoro, vai estar obtendo energia através do consumo dessa planta. Depois desse consumidor primário, nós temos a imagem aqui da onça, que é um consumidor secundário. Ela vai estar se alimentando do catuti, ou seja, ela vai estar obtendo energia aí através da ingestão desse ser. Se nós observarmos, a cadeia alimentar ela vai sempre começar pelo produtor. É importante a gente observar que na cadeia ela vai ter essas setas que vai indicar o sentido da cadeia e quem vai estar se alimentando de qual ser vivo. Na imagem abaixo nós temos uma alga. A água aí vai ser consumida pelo caramujo, que vai ser o consumidor primário. Esse caramujo ele vai ser consumido por essa espécie aí de lambari, nosso consumidor secundário. Esse lambari vai ser consumido por esse peixe maior, que é o nosso consumidor terciário. E a garça vai ser o nosso consumidor quaternário. Ok? Na cadeia alimentar, também vai além dos produtores e consumidores, vai existir também a presença dos decompositores. Os decompositores são formados por fungo e bactérias capazes de transformar matéria orgânica morta em nutrientes que são devolvidos passei aqui. Eu acabei errando aqui e coloquei que são desenvolvidos, mas o correto é são devolvidos à natureza e podem ser utilizados pelos produtores. Ou seja, o que acontece? Os decompositores vai fazer a ciclagem de nutrientes, ou seja, faz com que a matéria que é retirada do solo pelas plantas é aproveitada em seu crescimento. Essa matéria volte novamente ao ambiente, ou seja, todos o resto de plantas, animais, frutas, os decompositores vão agir e transformar esses restos em matéria orgânica, que depois as plantas vão estar utilizando aí essa matéria orgânica para se desenvolver.
Aqui, ó, nós temos uma cadeia alimentar, classificando os consumidores. Os animais podem ser classificados em herbívoros, ou seja, são aqueles seres que se alimentam aí de plantas. Carnívoros são seres que se alimentam de outros animais. E ornívoros são seres que são capazes aí de se alimentar tanto de plantas como de animais. Todos eles fazem parte do nível dos consumidores em uma cadeia alimentar. Aqui na imagem nós temos a planta, um gafanhoto, um sapo e uma cobra. E o que eu quero que vocês observem é que os decompositores, às vezes, eles não aparecem na cadeia alimentar, mas eles estão presentes em todos os níveis da cadeia alimentar, desde os produtores até todos os consumidores. Porque quando a planta morre, o gafanhoto, o sapo ou a cobra, os decompositores é que vão decompor essa matéria e transformar ela em matéria orgânica, ou seja, eles estão presentes desde o início até o fim da cadeia alimentar. Quando eu tenho várias cadeias juntas, eu vou ter a formação de uma teia. Ao analisarmos um ambiente completo, verificamos que um mesmo ser vivo pode participar de várias cadeias alimentares. Isto é, existem diversas cadeias alimentares acontecendo ao mesmo tempo. A união de várias cadeias alimentares recebe o nome de teia alimentar. Então, aí, ó, nessa cadeia alimentar, nós temos o produtor, que é essa árvore que está obtendo aí energia através do processo de fotossíntese. Depois, nós temos aí o consumidor primário, que seria um gafanhoto. E nós temos também um outro consumidor primário, que é aí o coelho. Ou seja, nessa imagem nós temos duas cadeias alimentares. Vamos acompanhando as setas, tá ok, pessoal? Esse sapo ele vai se alimentar desse consumidor primário, que é o gafanhoto, tornando-se assim um consumidor secundário. A cobra vai se alimentar desse sapo, se tornando consumidor terciário nessa cadeia alimentar. Mas vejamos que a cobra ela desempenha dois papéis em duas cadeias diferentes. Ela tanto pode se alimentar do sapo, como ela pode se alimentar do coelho. Na cadeia alimentar em que o coelho é o consumidor primário, a cobra, ao invés de ser o consumidor terciário, ela é o consumidor secundário. E a águia se alimenta da cobra. Na primeira cadeia aí, ela é o consumidor quaternário. E na segunda cadeia, que tem a presença aí do coelho, ela é o consumidor terciário. Vamos prestar muita atenção nisso, tá ok, pessoal? Depois, nós vamos aprender sobre energia. Precisamos de energia para executar todas as nossas atividades diárias, como correr, brincar e estudar. Para obtermos essa energia, precisamos nos alimentar diariamente. Os seres vivos conseguem energia alimentando-se de seres produtores ou de outros consumidores. A energia ela pode ser destacada na forma de pirâmide, em que essa pirâmide, a base produz mais energia, obtém mais energia, que são as plantas, porque elas são seres autótrofos, ela tem a capacidade de produzir seu próprio alimento aí através do processo de fotossíntese. Após isso, na segunda camada estão os herbívoros, que geralmente são classificados como consumidores primários. Acima dos herbívoros estão os consumidores secundários, terciários e os quaternários, e assim sucessivamente. É importante ressaltar que a base é onde possui mais energia, e de acordo com que vai aumentando a quantidade de consumidores, o nível energético é menor. Ou seja, essa pirâmide ela segue um sentido unidirecional, uma única direção. O ser humano ele também faz parte de várias cadeias alimentares,
mas o ser humano também ele acaba interferindo em outras cadeias alimentares. Como na foto aí representa, a caça, apesar dela ser ilegal, ser proibida, ela é um hábito de algumas pessoas. Tio, mas como é que a caça vai atrapalhar em uma cadeia alimentar? Digamos que esse homem ele está numa savana e seu objetivo é caçar leões. No ambiente natural da savana, o leão ele é um caçador de vários animais. Ou seja, uma vez que ele é morto aí por um caçador, e é realizada essa caça, diminui a quantidade de leões naquela região. Quando diminui a quantidade de um caçador natural, todos aqueles animais que eram caçados, ou seja, serviam de alimento para esse animal, acabam aumentando o número, ou seja, o ser humano acaba gerando um desequilíbrio ambiental. No capítulo 2, nós vamos continuar estudando os seres vivos, mas sim as suas relações. Os seres vivos e o ambiente. A área responsável pelo estudo dessas relações dos seres vivos e o ambiente é chamado de ecologia, que significa aí estudo de casa. Essa casa ela está relacionada ao meio ambiente, ou seja, a ecologia seria a área responsável pelo estudo do meio ambiente. Os fatores que envolvem os seres vivos e as suas relações são chamados de fatores bióticos. Por exemplo, nós temos aí na imagem os animais, algumas algas, ou seja, todos esses fatores aí, como os animais e as plantas, seriam conhecidos como fatores bióticos. Já os fatores não vivos, como luz, temperatura e o vento, são chamados de fatores abióticos. Esse A aí tem sentido de não, ou seja, não tem vida. Ou seja, seriam aí o que? Na imagem, a temperatura da água é um fator abiótico. A luminosidade é outro fator. Um ecossistema é formado pelo conjunto de fatores bióticos e abióticos presentes em um determinado local. Ou seja, os ecossistemas, portanto, incluem os seres vivos que compõem um local, suas relações, acabei repetindo aqui, suas relações entre si e com o ambiente, ou seja, seriam as relações entre si e as relações com o ambiente. Onde moram e o que fazem. Na imagem, aqui eu coloquei dois exemplos. Nós temos a onça e na segunda imagem nós temos a preguiça. Quando eu faço essa pergunta, onde mora, eu estou referindo ao habitat, que seria o lugar onde o ser vivo, ou seja, o animal pode ser encontrado, ou seja, onde ele vive. Tanto a onça como o bicho preguiça, eles vivem no mesmo habitat, que é o habitat de floresta. Entretanto, um outro conceito que a gente vai aprender é nicho ecológico. O nicho ecológico seria o conjunto de funções que os seres vivos desempenham. Mesmo que a onça e o bicho preguiça residam aí no mesmo ambiente da floresta, cada um tem um papel diferente. A onça é uma caçadora, um animal carnívoro, e o bicho preguiça ele já vai se alimentar aí das plantas, frutas e galhos. Ou seja, cada um deles desempenha um papel diferente dentro daquele local. Na natureza, os seres vivos estão em constante interação. Essas interações podem ser benéficas ou não, podendo ser classificadas como harmônica, que são interações que trazem benefício para os seres envolvidos, ou desarmônicas, são interações no qual pelo menos um dos seres vivos tem prejuízo. Nas relações harmônicas, como
próprio nome diz, são interações positivas, os seres vivos sem que haja disputa nem desvantagem entre as espécies. Essas relações harmônicas, quanto às espécies envolvidas, elas podem ser classificadas quanto à sua interação em intraespecífica, que são relações entre os mesmos seres de uma mesma espécie, e intraespecífica, entre indivíduos de espécie diferente. Para facilitar, vamos contextualizar esse assunto com filmes e algumas imagens. As relações harmônicas intraespecíficas, ou seja, as relações harmônicas que ocorrem na mesma espécie, ela pode ser conhecida como sociedade, é um dos tipos de relações harmônicas compostas por indivíduos da mesma espécie. Nessa relação, há uma particularidade que chama muita atenção, que é a divisão do trabalho. Essa sociedade ocorre em abelhas, formigas, vespas e cupins, onde cada indivíduo desempenha um importante papel. Por exemplo, quem já assistiu o filme Movie, vê no filme que cada abelha desenvolve uma função. Existem as abelhas, que são operárias e zangões, elas trabalham na manutenção e na proteção da colmeia, e a abelha rainha, que ela é responsável pela reprodução da colmeia. Uma outra relação harmônica de mesma espécie é a formação de colônias, no qual o agrupamento de seres vivos da mesma espécie repartem funções. São exemplos de animais que vivem em colônia, as esponjas do mar e os corais. Por exemplo, quando a gente fala em esponja do mar, alguns de vocês podem imaginar o Bob Esponja. Entretanto, o Bob Esponja ele é um desenho animado. As esponjas elas não possuem pés, elas são fixas, conforme essa imagem aí, ó, entre expectativa e realidade. Elas não conseguem se locomover. Mas ambas possuem esses buracos, esses furos em seu corpo. A outra relação que a gente vai estudar é a de mutualismos. Os indivíduos nessa relação vivem juntos, de maneira fixa, e ambos são beneficiados. Por exemplo, a gente possui os links, que são associações de fungos e algas microscópicas. Como os fungos são seres que não produzem o próprio alimento, eles são heterotrófos, as algas produzem, as algas fazem uma troca aí com os fungos. Elas recebem água e nutrientes minerais e proteção do fungo à exposição solar. Em troca, as algas fornecem um alimento aí para os fungos. As relações harmônicas interespecíficas. A protocooperação é uma das relações harmônicas semelhante ao mutualismo, que nós vimos no slide anterior, mas a diferença nessa associação é que os indivíduos não ficam juntos de forma duradoura, ou seja, eles conseguem viver separadamente. E nessa relação ambos se beneficiam, por exemplo, as anêmonas do mar e o peixe-palhaço ou o pássaro palito, que se alimenta dos parasitas, restos de comida que vivem entre os dentes e a boca do crocodilo. Nessa imagem aqui, ó, quem já assistiu o filme Procurando Nemo, nós temos aí a anêmona do mar. Essa anêmona do mar, elas liberam substâncias que queimam a pele de outros animais, até mesmo do ser humano. E nós vimos que aí, ó, no filme, o Nemo e o pai dele viviam aí no meio dessa anêmona do mar. Ou seja, o peixe-palhaço, ele produz uma substância em que ele pode viver entre as anêmonas. Tio, mas como é que ambos são beneficiados? A anêmona acaba fornecendo aí proteção e o peixe-palhaço, ele vive aí na anêmona, e nenhum dos dois tem algum prejuízo. E a anêmona, em troca, acaba aí recebendo, se alimentando de algum dos restos de alimento aí do peixe-palhaço.
Comensalismo é uma relação na qual os seres aproveitam o resto de alimento dos outros animais sem que exista desvantagem entre as espécies. Ou seja, no comensalismo, nessa relação ocorre em espécies diferentes, é interespecífica, mas nenhuma das espécies tem algum prejuízo. O tubarão e as rêmoras, o leão e a hiena, o urubu e o homem são alguns exemplos. Por exemplo, na imagem aqui, ó, nós temos um tubarão e esse peixe aí, ó, que está próximo dele é chamado de rêmora. A rêmora, elas podem viver separado do tubarão e o tubarão separado da rêmora, mas elas desenvolvem essa relação de comensalismo, em que a rêmora se alimenta do resto das presas aí do tubarão e se alimenta desses restos. O tubarão ele tem uma situação neutra, ele não é prejudicado por isso, ele ganha tipo uma limpeza aí nas suas presas, uma limpeza dentária aí, né, do resto dos alimentos ou qualquer outro parasita. Nós também vamos ter uma relação que é conhecida como inquilinismo. Nessa relação, um dos indivíduos é chamado de inquilino, pois um deles se acomoda do corpo de outro organismo, que é chamado de hospedeiro. Não existe qualquer tipo de dano essa associação. Apesar de ser bem parecido com o comensalismo, o inquilinismo não envolve a busca de alimento, apenas de abrigo. Uma dessa relação é o pequeno peixe que se hospeda dentro do corpo do pepino no mar. Por exemplo, nessa imagem aí nós temos esse maior, que é o pepino do mar, e saindo aí bem pequenininho nós temos esse peixe minúsculo que ele vive aí dentro do pepino do mar. O pepino do mar, ele não tem nenhum prejuízo, mas ele também não é beneficiado com essa relação. Apenas esse peixinho aí que ele adquire esse abrigo aí no corpo desse pepino do mar. Fica protegido. Existem também as relações desarmônicas. São relações em que pelo menos um dos indivíduos pode ser prejudicado. Por exemplo, a pulga e o carrapato, que são iniciados lá no início do capítulo, são animais que se alimentam de sangue de bois, cavalos, cães, gatos e até mesmo dos seres vivos. Quem já assistiu aí o filme do Madagascar, em um dos filmes tem um momento em que o Alex, o leão, ele vai e morde a zebra lá que é seu amigo, ou seja, nessa relação aí seria uma relação desarmônica. As relações desarmônicas, elas compõem as relações ecológicas, que consistem em interações que acontecem entre todos os organismos com o intuito de manter a sobrevivência e se reproduzir. Assim como as harmônicas, essas relações podem ser interespecíficas e intraespecíficas. É importante destacar que, apesar de serem prejudiciais para determinada espécie, as relações desarmônicas possuem uma grande importância para o meio ambiente, porque proporcionam o controle da população e o equilíbrio dos ecossistemas. Bem, pessoal, assim, apesar das relações desarmônicas, um dos seres vivos serem prejudicados, ela é importante para o meio ambiente, para que haja um controle e um equilíbrio. A primeira relação que a gente vai conhecer aí é aquela da imagem anterior, que a onça estava tentando aí se consumir, capturar a zebra, conhecida como canibalismo, e ocorre entre espécies diferentes, onde é quando um ser vivo ele tenta se alimentar de outro. Canibalismo ocorre na mesma espécie, é quando um ser vivo ele tenta aí se alimentar de um outro da mesma espécie, ou seja, como se
Um exemplo, apesar de parecer extremamente prejudicial, é conhecido como mecanismo de controle populacional. Como exemplo de canibalismo, nós temos os peixes gupis de aquário, são outro exemplo. Aquele exemplo que eu falei no início das relações desarmônicas entre a zebra e o leão não é canibalismo, mas sim predatismo. Canibalismo ele ocorre aqui nesses peixes gupis. Eles se alimentam do próprio filhote, o que ajuda no controle do tamanho da população. Ou seja, quando a população está muito grande, esses peixes eles se alimentam dos próprios filhotes, os peixes adultos. Existe também uma relação que é chamada de competição. Essa competição existe também na espécie humana. Nós estamos sempre competindo uns com os outros por diversos motivos. Esse tipo de relação ocorre em espécies na mesma espécie, seja por território, parceiros sexuais, alimento, entre outros motivos. De maneira geral, nesses casos, ocorre também um controle populacional, que nem no canibalismo. Mas essa competição ela pode acabar gerando também um processo que é chamado de extinção, que é o desaparecimento de alguma espécie. Por exemplo, na imagem nós temos essas duas gazelas aí brigando por território. O predatismo ou predação é um tipo de relação que ocorre entre duas espécies, onde um indivíduo é o predador, que ele mata o outro indivíduo, que é a presa para a sua subsistência, ou seja, para a sua alimentação. O predador é, portanto, nessa relação, o responsável pelo controle populacional, pois caso ele seja retirado da teia alimentar, pode impactar significativamente os demais seres envolvidos, inclusive gerando uma superpopulação, que foi o caso que eu disse lá do exemplo da caça. Se o predador desaparecer, aqueles animais que eram suas presas, eles acabam se reproduzindo e aumentando a quantidade. Os predadores podem ser divididos em 4 tipos a partir da maneira como se alimentam, que são monófagos, que são indivíduos que se alimentam apenas de uma presa, xenófagos, que são espécies que se alimentam, têm uma alimentação menos rigorosa, oligófagos, que são seres que se alimentam de uma variedade de outras espécies, e polígafos, que são aqueles que se alimentam de qualquer tipo de presa. Além disso, existe também o predatismo, que é conhecido como herbivoria, que é no caso quando o animal herbívoro ele destrói totalmente a planta ou parcialmente. No caso, quando a gente fala de uma lagarta, ela é um predador, ela vai estar se alimentando de uma planta. Ela pode acabar destruindo a planta totalmente ou parcialmente. Como exemplo aí a lagarta, no caso de herbivoria, e no caso aí dos outros animais, nós temos o urso como predador e o peixe como presa. Nós também, no início do capítulo, a gente abordou a relação de parasitismo. É um tipo de relação que ocorre em indivíduos de espécies diferentes. Uma delas é o parasita, ou seja, ela vive no interior ou no exterior do indivíduo, que é conhecido como hospedeiro. Esse parasita ele vai se alimentar desse hospedeiro. O carrapato, por exemplo, seria o parasita e o hospedeiro, que seria o cachorro, seria o seu hospedeiro. O carrapato vai se alimentar aí do sangue desse cachorro. Existe também uma curiosidade que é chamada de amensalismo, conhecido também como antibiose. É uma relação que ocorre em espécies diferentes,
em que uma espécie inibe, ou seja, ela impede o desenvolvimento de outra espécie. É comum em ambientes em que recursos ambientais são escassos, ou seja, faltam recursos, portanto, no amensalismo também ocorre uma espécie de competição. Por exemplo, aqui nós temos uma floresta de eucalipto. O eucalipto, a planta, ela serve para a produção de papel, mas ela é uma planta que ela impede o desenvolvimento de outras plantas rasteiras, aí ela acaba inibindo o desenvolvimento de outras plantas. Esse foi o nosso assunto, espero que vocês tenham sanado algumas dúvidas e até a próxima.